Aonde é que o cristão vai aprender de Cristo? Aonde é que o cristão vai ter comunhão com a igreja? Aonde é que o cristão vai adorar a Deus? Se não precisa de igreja, como o cristão vai tomar ceia? Se não precisa de igreja, o cristão vai ser batizado por quem? São os argumentos para colocar a mentira na mente das pessoas que são usados para prender o povo dentro do ambiente chamado igreja. Por que eu estou pregando sempre nesse assunto? Porque não tem ninguém, meu irmão, com coragem para denunciar o erro e condenar as obras infrutuosas das trevas. Não tem ninguém livre para pregar o evangelho. Porque a maioria desses homens que diz que é de Deus estão presos ao sistema. Não tem liberdade para pregar a verdade como eu prego. São poucos os que saíram do sistema. São poucos. Boa noite. Então, nesse momento, eu quero chamar sua atenção para isso. Não sou só eu pregando a verdade, condenando as obras infrutuosas das trevas, a mentira do diabo. Tem muitos outros pregadores compromissados com Cristo, em defesa da causa, do princípio e do valor do evangelho, que estão pregando aí. Mas tenha cuidado. Tem muita gente aí que também está pregando contra esse sistema igreja, porque não conseguiu abrir a sua. Porque não teve oportunidade no púlpito, na direção das igrejas. Aí sai revoltado. Eu não estou aqui revoltado com a igreja, nem com o pastor. Eu estou aqui compromissado com o evangelho. Eu não estou aqui revoltado porque não me deram oportunidade dentro da igreja. Porque não me consagraram pastor dentro da igreja. Porque não me deram oportunidade nos púlpitos de igreja. Ao contrário, quando eu vivia nas igrejas, eu tive tudo isso. Fui convidado a assumir ministério como eu assumi. Assumi ministério, fiquei na frente de um ministério grande com mais de 5 congregações. Fui convidado a estar pastoreando em um determinado ministério, um campo, uma igreja que queriam me dar para eu estar lá. Eu tive a oportunidade. Tinha púlpito para pregar. Hoje eu não tenho mais não, porque hoje eu estou compromissado com o reino de Deus, não com o reino dos homens. Por isso que eu me desviei das igrejas. Porque nas igrejas, o reino, o governo, não é de Deus, é dos homens. E você tem que estar lá compromissado fielmente, não é com Cristo, é com os cabeças da igreja, do governo, que são os pastores presidentes. Então eu não estou aqui batendo nesse assunto, trazendo esse esclarecimento, condenando essa mentira do diabo, porque eu estou revoltado com nenhuma igreja. Porque o pastor não me deu oportunidade. Eu fui muito convidado a assumir ministério. Eu não quis. Porque senão eu ia estar preso no ministério, submisso ao líder do ministério. Eu tenho um compromisso com Cristo. E aonde eu estiver, eu tenho que ter liberdade para pregar o evangelho. Não me submeto à forma, o modelo e a regra e a norma de nenhuma igreja que contraria e falsifica a verdade do evangelho e tira o povo do princípio do evangelho por onde o homem tem salvação. Eu não me comunicarei, não compactuarei e não me aliarei. Não vou ter comunhão com esse sistema maldito. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui pregando sobre esse assunto igreja, porque eu estou revoltadinho.
Eu estou com raiva porque não me deram oportunidade. Eu estou revoltado com a igreja porque não me deram oportunidade, não me consagraram como obreiro, como presbítero, evangelista. Até porque eu sou evangelista, fui reconhecido no ministério. Mas antes de eu ser reconhecido no ministério como evangelista, eu já tinha sido vocacionado por Cristo para o ministério de evangelizar. Porque evangelista não é um título dentro de igreja. Pastor não é um título de soberano de igreja. É vocação. Eu, quando entendi isso, eu não aceitei mais isso. Porque nas igrejas eles têm a pirâmide de poder e de autoridade. Obreiro, presbítero, auxiliar, diácono, evangelista, ancião, apóstolo, arcanjo, anjo, querubim, serafim, pastor, não é? Não é um bocado de título de autoridade que o povo se coloca para ele, sobre o povo como autoridade de Deus? Não, eu sou apóstolo. Não, eu sou profeta. Não, meu irmão. A igreja de Cristo não tem maior nem menor, só tem uma cabeça que é Cristo, o resto tudo é membro, tudo é pequeno. Quem quiser se fazer grande, se faça pequeno. O que tem na igreja de Cristo é homens que Deus deu vocação. Nem todo mundo está apto para ensinar, doutrinar, instruir na doutrina de Cristo. Nem todo mundo está pronto para um combate em defesa da fé, para ajudar os irmãos na edificação da fé, porque isso é para quem Deus chamou e deu a vocação para o ministério da palavra, para a edificação da igreja, corpo de Cristo, que não é uma instituição. O povo hoje está edificando os seus ministérios, instituição, igreja religiosa. Nós temos que edificar a igreja, corpo de Cristo, pessoas, edificar no conhecimento, não é dentro de ambiente aglomerado, inchado naquela multidão. Então, por que eu estou pregando isso hoje? Não é porque eu estou revoltado com a igreja. Porque se eu quisesse estar num púlpito, estar sendo soberano de uma igreja, eu estava. Eu não precisei bajular ninguém, não, quando eu estava dentro do sistema, não. Eu não bajulava ninguém. Eu rejeitava as oportunidades. Hoje a gente vê um bocado de pessoa, né, oportunista, querendo ser nomeado dentro do grupo, ó. Quer ser consagrado a obreiro, a diácono, quer congregar, quer ser dirigente, quer estar no púlpito pregando, quer assumir a liderança de grupo, de departamento. O povo está perdido nessa busca de cargo, nessa vaidade. Não, olha, eu conheço pessoas que se gloriam do seu cargo. Olha, eu sou pastor, respeito a autoridade eclesiástica. Olha para aí um bocado de pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Eles querem posição dentro de igreja. O povo está aí, ó, servindo, idolatrando seus líderes, porque quer que seus líderes coloquem eles na posição. Dentro da igreja, o diabo criou essa vaidade no coração do homem para buscar posição. E olha, irmão, é uma briga, é uma falsidade, é uma hipocrisia, é um querendo pisar no outro, é um querendo ser mais santo que o outro, é um querendo ser mais de Deus do que o outro dentro dessas igrejas. Todo mundo em nome de que é escolhido, Deus vai consagrar, todo mundo buscando consagração. Dentro dessas... Eu digo isso porque eu vivi isso, eu não participei disso, eu não ia atrás de busca de cargo, eu não estava atrás de bajular ninguém. Sempre minha visão foi voltada para o evangelho. Mas, meus irmãos, se você vê dentro... Olha, tá aí, ó. Dá uma analisada. Por que é que os líderes estão em guerra dentro dos ministérios? Um brigando com o outro. Vai analisar a guerra que está dentro das igrejas, instituições religiosas. Tudo pelo poder, tudo pelo lucro, tudo pela posição. Tu acha que Macedo vai sair da posição que ele está? Não, a igreja é de Deus. Se a igreja é de Deus disser, eu quero fulano aqui, tu acha que ele vai aceitar? Porque a igreja não é de Deus, não, a igreja é dele. Tu acha que o pastor Ailton José
do ministério daqui de Pernambuco, Recife, Assembleia de Deus, vai sair da posição que ele está de presidente desse ministério, que ele disse que a igreja é de Deus. Se é de Deus, se Deus colocar outro, cadê que ele sai? Ele vai querer perpetuar-se no trono, no bem-estar, na posição de glória, na soberania sobre o povo, na ostentação de lucros e ganhos. Tu acha que esses pastores, presidente, ricão, que construíram suas grandes fortunas e seus impérios, eles estão ali em nome de Deus? Tu acha? Tu acha que eles estão dispostos a abrir mão? Tu acha que Valdomiro está disposto a abrir mão do grande patrimônio da igreja mundial, do poder que diz que é de Deus? Tu acha que Malafaia está disposto a abrir mão do grande patrimônio que ele levantou do sistema religioso Igreja Evangélica Vitória em Cristo, com os seus grandes imóveis, suas grandes quantias de renda que entra? Tu acha que o pastor Edir Macedo vai abrir mão do templo de Salomão e os seus grandiosos templos da Igreja Universal no Brasil inteiro? Não, mas a igreja é de Deus. É de Deus coisa nenhuma, rapaz. Aí a conversa desse povo, para manter o povo preso, escravizado, é que, não, você precisa de uma igreja para ser de Deus. Você precisa de uma igreja para aprender de Deus. Eu pergunto, os apóstolos pregaram isso para o povo? Jesus pregou o evangelho, ensinou o povo dentro de alguma igreja? A pergunta é essa. O modelo que nós temos que viver como regra e padrão de fé para a nossa vida, irmão, não é o que prega o pastor da igreja A, B ou C, é o que pregou Jesus, é Cristo, ele é o exemplo, ele é o modelo. Os apóstolos pregaram o que Cristo mandou. Os apóstolos não pregaram esse modelo de igreja para o povo estar lá servindo a Deus, subjugado na autoridade do homem, no governo do homem, dentro de igreja, escravizado sobre a autoridade eclesiástica dos homens. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos não coagiram e nem ameaçaram ninguém. Se não estiver na igreja, está separado de Deus. Se não estiver na igreja, não é de Deus. Se não for para a igreja, não é salvo. Se não cumprir as regras, as normas de igreja, não está servindo a Deus, não está adorando a Deus. Os apóstolos pregaram isso aonde? Então nós temos que aprender, irmãos. E só se aprende sendo ensinado. E para ensinar, tem que alguém ensinar. Mas não é ensinar o que eles acham, querem, no seu conceito pessoal, dentro dos valores e princípios de suas igrejas. Você precisa aprender de Deus com homens que ensinem a você a verdade do Evangelho de Cristo. Você precisa aprender de Cristo. Você precisa estar alicerçado em Cristo. Você precisa estar submisso, fiel, dedicado, perseverando, consagrando tua vida e teu viver a Cristo pela palavra dele. O ensino do Evangelho é para levar o homem a estar subjugado a Cristo. O ensino do Evangelho não leva ninguém a estar subjugado dentro de igrejas evangélicas nenhuma, como hoje é pregado por esses líderes que diz que é homem de Deus. E ameaçando o povo. Eu estou cansado de ver vídeos aqui de pastores com a sua prepotência e arrogância, na sua ditadura, dizer ao povo, se não estiver aqui, não quiser estar aqui, saia. A igreja aqui é minha. Nem Jesus manda aqui, quem manda sou eu. Eu tenho colocado essas heresias, os pastores pregando aqui. Teve um pastor aí que disse que na igreja aqui, quem é autoridade sou eu. Se não quiser estar aqui, como eu mando, tem que me obedecer. Vá para lá, para outro lugar. Olha aí a arrogância, a prepotência dos pastores. E vocês estão lá escravizados, idolatrando, venerando, servindo esses homens, porque vocês estão presos na mentira de Satanás, pensando que suas vidas estão consagradas a Deus. Não, 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 não. A sua vida, para ser consagrada a Deus, você vai ter que estar convertido a Cristo, devotando e consagrando tua vida e teu viver a Cristo com a palavra dele. Para a sua vida estar consagrada a Deus, você tem que viver sua regra de fé e prática. Não é dentro de sacrifício, de obrigação, de princípios e valores de igreja.
É dentro daquilo que Jesus ensinou, crendo e seguindo pelo Evangelho. Se não tiver aí, você está perdido de Deus. Não tem salvação, irmão. Eu acho interessante que Paulo vai dizer assim: se vocês não permanecerem no Evangelho que eu tenho pregado a vocês, vocês não podem ser salvos. Paulo nunca disse a ninguém que tem que estar na igreja para ser salvo. Paulo nunca pregou a alguém: cuidado para não desviar da igreja, para não se desviar de Deus. O que Paulo pregava era Cristo, era a doutrina. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Cuidado para não apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Não é saindo de igreja não, porque a doutrina de demônios está dentro das igrejas. O povo tudo apostatado da fé. Os apóstolos nunca pregou nenhum princípio de igreja desse que hoje o povo vive escravizado, pregado pelos líderes das religiões. Os apóstolos nunca pregaram isso. Sabe por que não pregaram? Porque Jesus não mandou pregar isso. Jesus não mandou ninguém levantar ministério e igreja. Jesus não mandou prender ninguém dentro de legalismo religioso de igreja. Jesus não mandou pregar centralizando a vida de ninguém dentro de igreja. Jesus não mandou pregar ensinando o povo a adorar, buscar, servir a Ele dentro de igreja. Jesus não mandou pregar que casa de Deus é alguma igreja. Jesus mandou pregar o evangelho do arrependimento no nome dele, para que o povo se converta, se arrependa e esteja em Cristo para estar em Deus, convertido pela palavra dele. Não é dentro de igreja para ser de Deus. Aí o cara vem me argumentar: mas como é que a pessoa vai aprender se não estiver numa igreja? Olha lá para Jesus, qual foi a igreja que Jesus ensinou? Qual foi a igreja que os apóstolos ensinaram? Igreja desse modelo que vocês vivem. Igreja dentro desse princípio de um lugar físico, geográfico, sobre a hierarquia, a autoridade e o governo do homem. Examina as escrituras. Aonde é que tem isso? Aonde é que tem esse padrão de igreja? Esse padrão de igreja que vocês vivem foi estabelecido pelo princípio da Igreja Católica Romana. E isso tudo que vocês vivem é copiado dela. Esse padrão de igreja físico, essa mentira de casa de Deus, a questão de batismo, de oferendas, de rituais, a questão de lugar santo, de pastor presidente que é ungido, que é a autoridade espiritual de Deus para o povo. Isso tudo é tirado da Igreja Católica. Quem trouxe essa mentira para desvirtuar o povo do Evangelho e tirar o povo de Cristo foi o sistema católico romano a partir de Constantino. Por onde o diabo usou para pregar essa mentira para o povo. E até hoje o povo vive dentro dessa mentira de igreja ao longo dos séculos, perdido de Cristo. Porque Jesus não conduziu ninguém, nem Deus orienta ninguém a estar ou a procurar a igreja verdadeira ou religião verdadeira para encontrar Ele e servir a Ele. É Cristo o lugar, o caminho, a porta, o meio, o alicerce, aonde eu devo estar. E isso pela mensagem do Evangelho, para que eu creia em Cristo, para que eu esteja em Cristo. Eu preciso crer no Evangelho, me convertendo a Ele pela mensagem do Evangelho. Não é pelos argumentos de igreja que o povo diz: me converti a Jesus. É mentira. Dentro das igrejas o povo está aderido à religião, não é convertido a Cristo. Porque se tivesse convertido a Cristo, estava guardando e praticando a palavra de Cristo, estava alicerçado em Cristo, estava consagrando sua vida e seu viver na palavra de Cristo, pois não estão consagrando sua vida e seu viver nas igrejas. São devotos, praticantes, submissos, obedientes e idólatras das igrejas, dos líderes a quem segue são discípulos. Não é de Cristo. Eu provo, irmão. É só conversar com qualquer religioso de qualquer igreja evangélica, ou católica, ou mormon, ou budista, ou testemunha de Jeová, ou espírita. É só conversar, porque o religioso, o entendimento dele com Deus vai direcioná-lo para a igreja. Formalidade religiosa, obrigação e dever religioso. O religioso, o entendimento dele para com Deus é voltado para a igreja. O cristão que está em Cristo, o verdadeiro discípulo de Cristo, é voltado para Cristo, para o Evangelho, para a verdade que liberta. Então eu não estou, meu amigo, meu irmão, que é um produto de uma religião, de uma igreja, eu não estou revoltado com nenhuma igreja. Eu não estou com raiva porque não tive a oportunidade
porque os pastores não me consagraram, porque os pastores não me promoveram, porque não me deram ministério, porque não me colocaram para pregar, porque não me colocaram para abrir trabalho, porque não me colocaram na frente do departamento. O povo não está atrás disso, né? É tanto cargo na igreja que o povo está buscando a sua vida com Deus através de cargo de igrejas. Ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser pastor, diácono, para servir. Agora vem cá. Eu trabalho o princípio esclarecimento da verdade de Deus. Aonde é que tem essas promoção de cargo, os apóstolos distribuindo para o povo? Ah não, irmão Wellington, mas se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai ver os apóstolos estabelecendo diáconos. Sabe o que quer dizer a palavra diácono? Serviçal. Hoje o cara é diácono da igreja, ele acha que é o delegado do meio do povo, é o juiz, é a autoridade. Tu sabe o que significa diácono, tu sabe o que significa pastor. Hoje não, a mente do povo não, é a autoridade, é o homem de Deus. Os apóstolos, quando estabelecem os diáconos, primeiro, não foi numa igreja ou instituição, foi entre o povo daquela localidade. Foi entre os irmãos que aderiram à fé, que não estavam ali subjugados no sistema de legalismo religioso igreja, na autoridade e no governo de nenhum pastor. Aprendam isso. Os apóstolos, quando viram, porque os irmãos tinham o amor um com o outro, ajudavam um ao outro. Eles não viviam enriquecendo igreja, ministério, império de homens, não. O dinheiro que eles tinham não era dízimo, eles não davam dízimo, não. Eles contribuíam com o que podia para ajudar o que era necessitado no meio deles. E aí, estava tendo uma dificuldade de ajudar os irmãos, e os apóstolos não poderiam se deter nesse compromisso, porque eles tinham o ministério da palavra. Eles foram vocacionados com o ministério da palavra para levar e propagar a verdade do evangelho e ensinar o povo, fazendo o povo discípulo de Cristo. Os apóstolos não foram chamados para abrir igreja e ficar lá sentado como rei, sendo servido pelo povo e ele soberano. Os apóstolos não viveram isso. Então ali, a eleição dos diáconos, que eram os serviçal, que escolheram homens para servir, para na hora da partida do alimento com os irmãos, para cuidar de quem estava necessitado, foi nessa situação, dentro desse contexto. Não é nesse contexto de igreja, onde os diáconos são servos dos pastores, servindo nas igrejas deles. Nas igrejas. Não é servindo os irmãos. Esses diáconos, esses cargos é para servir nas igrejas, instituição. Deus, Jesus nunca levantou nenhum líder. E nunca levantou ninguém para servir a nenhum líder dentro da igreja. Isso tudo é do diabo, irmão. É mentira, irmão. Por que eu digo que é do diabo? O que não procede de Deus é a mentira. E a mentira vem do diabo, irmão. Vai ver se os apóstolos viviam essa autoridade sobre o povo que os pastores vivem hoje. Vai ver se os apóstolos viviam essa posição de soberano entre o povo que os pastores vivem hoje. Os líderes religiosos. Não é só pastor não, é padre, é papa, é ancião, qualquer líder de qualquer religião. Nem o próprio Jesus viveu esse conforto, essa posição de glória, sentado na cadeira de rei, de soberano, e o povo servindo a ele. Jesus estava no meio do povo, servindo o povo. Os apóstolos saíram das suas posições de conforto para servir o povo, pregando o evangelho e se compadecendo da vida do povo que estava indo à perdição. Hoje não. Esses pastores aí sentam nos seus púlpitos, nas suas igrejas, nos altares que eles construíram para eles ser venerados, e o povo é que tem que vir. Eu já ouvi pastor dizer, quem não quiser vir para a igreja, que se dane. Olha aí. São arrogantes, prepotentes. Esses homens são exemplo de Cristo? São ministros de Cristo? É não, irmão. É só analisar, não estou aqui julgando não. Analisa isso é fato, irmão. O que eu estou falando aqui é notório de se ver, é fato.
Pastores prepotentes nas suas cadeiras de governador, de imperadores, de soberano, e determinando tudo ali, o povo servindo a eles. Até a vida do povo é entregue para os pastores. O povo não vive mais para si. As suas vidas são entregues para os pastores determinar e ordenar o que é e o que não é. Tem pastor que domina até a vida do homem na sua área sexual com a esposa. Que é isso, rapaz? O povo tudo escravizado, porque é isso que Satanás faz. Ele escraviza o homem na mentira, para tirar o homem da verdade, para que o homem não seja livre e liberto, conhecendo a verdade. Eu estou livre, eu estou liberto. Eu não me preocupo com a palavra dos que estão nas trevas, me julgando que eu não sou de Deus, que eu estou desviado, que eu sou herege. Vamos analisar o conteúdo de entendimento dele e o meu? Analisa as minhas pregações para ver se eu estou pregando heresia. Chegou um cidadão para um outro irmão, colega meu, disse a mim, que ele disse que se afastasse de mim, que eu era um herege, estava desviado, precisando de oração. Aí eu disse para esse irmão, se eu sou um herege, irmão, analisa o conteúdo da informação e da ministração da palavra de Deus que eu faço. Veja onde é que está a heresia. Ele disse que eu sou um herege porque eu estou pregando essa verdade contra o sistema religioso igreja, que eles dizem que é a igreja de Deus. Não. Igreja de Deus não é nenhum sistema, nem batista, nem assembleia, nem Deus é amor, nem congregacional, nem católica, nem mórmon, nem testemunha de Jeová, nem espírita, nem budista. A igreja de Deus não é nenhum sistema, nem igreja, denominação religiosa. Igreja de Deus somos nós, pessoas. E eu estou pregando a verdade para edificar a igreja, que somos nós, eu, você, para sair da mentira. Dentro dessas igrejas, instituições, que é o reino das trevas que domina dentro desses ambientes. Deus não está dentro desses ambientes. Eu pergunto a você, quando Jesus veio como homem na terra, ele mandou o povo buscar Deus aonde? Se tinha um lugar que Deus não estava, era dentro das igrejas. Que naquele tempo era só o templo. Não é como hoje. Um bocado de casa de construção, de imóvel que diz que a igreja é a casa de Deus, que o povo abre. É o templo. Ali é a casa do tesouro. Para o povo estar lá servindo e doando e contribuindo. Para manter aquele ambiente maldito. Igreja. Quando Jesus veio, o que foi que ele falou do templo? Como era que estava o templo? Que era o lugar onde o povo tinha que ir ali sacrificar e aprender de Deus na velha aliança. Está entendendo isso? Isso era na velha aliança. A nova aliança foi estabelecida a partir de Cristo consumar a obra redentora, por onde o homem vai encontrar o perdão e a salvação de Deus. Foi estabelecida a nova aliança, por onde o homem agora vai encontrar-se com Deus, sabendo e conhecendo o caminho e a porta de acesso. Não é mais pelo que era pedido na velha aliança, porque aquilo era temporal. O templo, os sacrifícios, os holocaustos, as oferendas, os cultos, os sacerdotes. O povo quer viver hoje todo o padrão da fé judaica, do pacto da lei de Moisés. Acha que vão estar servindo a Deus. Estão em maldição, irmão. Quando Jesus veio, o templo estava cheio de roubadores, enganadores, comerciantes da fé. Deus, a glória de Deus, já tinha saído do templo há muito tempo. Por isso que lá em Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Porque a glória da primeira foi embora, não veio mais. Agora a glória da segunda vai ser permanente, não é no templo. É naquele que crê em Jesus, que é o verdadeiro templo, casa e morada de Deus. É em nós, não é mais em templo. A glória de Deus está em nós, por Cristo o Espírito Santo. Não é em templo nenhum. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Vocês alcançam o que eu estou levando para vocês? Dá para vocês entender o que eu estou passando? O que eu estou pregando aqui é coisa muito importante, que você não vai ouvir dentro de igreja nenhuma, porque nenhum desses líderes de igreja vai pregar contra eles.
vai pregar contra o sistema deles, vai pregar para acabar com a mordomia deles. Eles nunca vão pregar a verdade, porque eles estão corrompidos pela ganância, pela cobiça, pela avareza. O Deus que eles servem é o Deus Mamon, da riqueza, do dinheiro, porque eles trabalham em causa de ganho. Eles não estão preocupados com a tua alma. Eles não estão preocupados em te fazer discípulo de Cristo, em te levar ao conhecimento de Cristo. A preocupação deles é manter você escravo, funcionando o ambiente, o sistema dele. A preocupação deles é manter você nas igrejas, como propriedade e negócio dele. A preocupação dele é escravizar você na mente, para que você entenda que tem que estar na igreja para servir a Deus. Porque se você não estiver na igreja, você não é mais negócio dele. Ele não pode dominar a tua vida. Ele não pode te escravizar. Ele não pode fazer de tu produto dele, negócio dele, da igreja dele. Para você ser negócio dele, produto dele, você tem que estar na igreja deles. É por isso que eles vão continuar. Se não se converterem, vão continuar na maldição, pregando a mentira do diabo. Nem eles entram no caminho da salvação e nem deixam vocês entrar, que estão seguindo a esses líderes, ao qual vocês dizem que são homens de Deus. Se fossem homens de Deus, tinham compromisso com o Evangelho. Mostrava a vocês o lugar verdadeiro onde vocês devem estar para encontrar Deus, para ser de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Não é igreja, é em Jesus. Não prendia vocês dentro delas. Se eles fossem homens de Deus, não escravizava vocês em fardo, em jugo de servidão, em dízimo, em oferta, em ritual cerimonial, batismo, ceia, guardar sábado e tanta coisa. Trabalho de igreja, como se fosse obra de Deus. Responsabilidade de igreja, como se fosse serviço a Deus. Se eles fossem homens de Deus, eles não pregavam essa mentira que escraviza vocês, alienados na direção desses homens, robotizados, escravizados, com a vida de vocês aprisionada, centralizada, dentro desse ambiente de igreja, que vocês não têm liberdade de pensar e nem de conhecer aquilo que está além desse quadrado de igreja. Conheçam a verdade, sejam libertos em nome de Jesus, pelo conhecimento da verdade, do evangelho dele que foi pregado aqui agora para você, condenando as obras, o engano, a mentira de Satanás, pregada por esses homens que dizem que são homens de Deus. Eu não tenho revolta com igreja e nem com pastor de igreja nenhuma. Eu prego a verdade que condena a mentira pregada pelos pastores dentro dessas muitas igrejas. Então, se você não quer compreender isso, pode continuar me julgando. O que vai prevalecer não é o teu juízo nem o teu julgamento. O que vai prevalecer não é o que tu diz ou deixa de dizer. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. E quem está na palavra é quem vai prevalecer no final do labor desta vida. Amém? A recompensa vem no final. Muitos estão se gloriando agora, dizendo que é de Deus. Mas no final, veremos quem realmente era de Deus e quem não era. Quem estava em Deus e quem não estava. Quem vai estar triunfando da salvação e quem não vai estar, infelizmente. Infelizmente, vai estar sofrendo a vergonha e o desprezo eterno na condenação. Porque não creram na verdade para se salvar. Permaneceram vivendo na mentira. Conheça a verdade e seja liberto. Agora, em nome de Jesus. Palavra de Deus é forte. Recebe?